aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecível. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva Aleluia, de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. No íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente, abra nosso coração e nos faça compreender a Escritura. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Marcos. Desde novembro do ano passado, começamos a ler o Evangelho de Marcos e agora estamos caminhando para encerrar a leitura do Evangelho. Hoje, nós estamos caminhando para o desfecho. Estamos na última encruzilhada, em Jericó. A terra de Jesus fica ao norte, na Galileia. Saindo da Galileia, você desce pela beira do mar da Galileia e margeando o vale do Rio Jordão, caminha, desce, 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 desce. Quando chega em Jericó, é a cidade mais antiga do mundo, é a encruzilhada última para começar a subida para chegar em Jerusalém. Se você chegar em casa, pegar a sua Bíblia e tomar esse texto, a cena que acontece
Imediatamente após essa do texto de hoje é a entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. Então, esse texto é o último evento público da vida de Jesus antes da sua entrada em Jerusalém. Esse texto ajuda-nos a entender quem é aquele que entra em Jerusalém e o que é essa obra que ele realiza, dando sua vida por nós na cruz. Esse texto, não podemos ler o texto sagrado tirando de nós a possibilidade de alcançar os voos, os horizontes que o texto abre. Temos que pegar o texto, mas permitir que ele abra horizontes, nos leve além da letra. Vamos lá? No seu folheto, número 9. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. De acordo com Marcos, Mateus e Lucas, Jesus ia todos os anos a Jerusalém. Quando ele foi batizado, imediatamente fundou a igreja, chamou os apóstolos e no primeiro ano teve 3 anos como fundador da igreja e animador dos apóstolos e preparador da igreja para o dia da sua entrega definitiva. Essa é a 3ª viagem de Jesus a Jerusalém. A 3ª e a última. Por isso a narrativa é tão detalhada e põe a gente numa perspectiva muito mais ampla do que meramente uma peregrinação a Jerusalém. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão para lá. Então, põe a gente diante da grandeza do acontecido. Uma grande multidão, os discípulos. Não é uma saída qualquer, não é uma rotina qualquer. Tem aqui uma grande marcha na direção de Jerusalém. É diferente de uma peregrinação qualquer. Tem agora um fato novo, uma grande multidão. O ambiente não é tranquilo. Nesses 6 domingos passados, nós vimos Jesus anunciar por 3 vezes que chegando em Jerusalém, ele vai ser rejeitado, perseguido, morto na cruz e no 3º dia vai ressuscitar. O ambiente não é tranquilo, é tenso. Entre os apóstolos há um conflito. Os apóstolos não alcançam o olhar da fé que vê em Jesus o Messias divino. Todo mundo olha para Jesus e vê nele um Messias terreno, um líder político, que dá cesta básica para todo mundo, que fez a multiplicação dos pães 2 vezes, que faz milagres, que realiza prodígios. A multidão caminha nessa perspectiva. Vamos entrar em Jerusalém, vamos tomar o poder da capital, vamos derrubar a invasão do Império Romano, vamos colocar esse camarada no trono, e domingo passado teve até um pedido meio escuso, meio não, totalmente escuso, não é? Quando o senhor chegar lá e subir no trono, permita-me que eu e meu irmão sentemos à direita e à esquerda. Não foi essa a abordagem? Então, a perspectiva é de um Messias terreno, daqui, um líder político. E esse é um limite
Quando a gente estabelece uma relação com Jesus, com o Pai Eterno, com o Espírito Santo, uma relação com Deus, e ficamos apenas no horizonte das coisas daqui. É uma pena quem transforma a caminhada na fé, a caminhada da fé, num horizonte meramente para resolver as coisas daqui, realizar os sonhos daqui, os projetos daqui. Não que não seja importante saúde, paz na família, uma sociedade justa, um país livre de corrupção. Não que não seja importante. É importante. A primeira leitura, Jeremias, fala que esse é o plano de Deus. Mas o horizonte da fé é maior. Porque o horizonte da fé supõe, cantamos no Salmo, lançamos as sementes entre lágrimas, mas colhemos com alegria. O horizonte dessa vida aqui vai ter sempre provação. Essa vida aqui, ela sempre será somada. Chorando de tristeza sairão, espalhando as sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os feixes. A gente vai ter sempre provação. Às vezes nem tanto. Às vezes a gente semeia cantando e na hora da colheita vem praga, vem um sol quente e a gente colhe também entre lágrimas, não é? Essa vida aqui, ela está sempre possível e passível de provações enormes. O estranho não é o fato de lançar semente entre lágrimas ou colher entre lágrimas. O estranho é a gente não saber lidar com esse fato da vida e com essa realidade. Isso é que é estranho. O fato de ter lágrima, de ter provação, de ter tribulação, de ter dificuldade, não quer dizer que Deus não está com a gente. E às vezes colhemos entre lágrimas, às vezes semeamos entre lágrimas, às vezes chorando de tristeza. Quantos de vocês, pais e mães, seus filhos nunca souberam, mas vocês saíram entre lágrimas, de manhã, cedinho, lançando as sementes, com provações enormes, pensando é o jeito, não sei no que vai dar, mas eu sou pai, eu tenho uma família, tenho conta para pagar, não estou vendo o resultado na minha frente, não sei se vai dar colheita, mas o que eu não posso é ficar deitado agora, segunda, terça-feira de manhã. Isso existe? Existe? Muito. Sair entre lágrimas, semeando. E quantos, repito, colheram cantando de alegria, mas quantos semearam entre sorriso e alegria e colheram entre lágrimas? Trabalhou, trabalhou, trabalhou. A hora de usufruir colhendo, os filhos não entendem nada, não tem juízo, não tem respeito, não tem amor. Aí você colhe e gasta o que semeou com os filhos, você chorando, porque eles não entendem. Isso existe? Então vamos ver como enfrentar isso. O filho, juntos, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Olha o contraste. Jesus e os discípulos e uma multidão, numa empolgação danada, subindo para Jerusalém. Filho de Timeu, Bartimeu, cego, mendigo, sentado à beira do caminho. Santo Agostinho, pregando esse texto, ele diz que esse cego e mendigo é diferente daquele de domingo atrasado, que nem nome tem. Esse mendigo é diferente porque esse tem nome. Santo Agostinho diz que o fato de Marcos colocar o detalhe, um cego,
Bartimeu, filho de Timeu, mendigo, cego à beira do caminho, Santo Agostinho diz que muito provavelmente esse é alguém que tinha um alto padrão de vida e uma fama conhecido por todo mundo. Senão o evangelista não ia dar esse detalhe. É alguém que era famoso por ser mendigo, porque veio de uma grande crise e uma grande decaída moral, social. Para todo mundo, realçava, passava entre todos os mendigos, mas aquele ali é o Bartimeu, filho do Timeu. O pai já teve tudo, a família teve tudo. Olha que virou. Isso é bonito a gente pegar esses detalhes para perscrutar, sobretudo na crise que nós estamos no Brasil. Nós temos que tomar força desse texto para nós. Eu vou pegar textualmente a palavra de Santo Agostinho, porque é muito bonita. Bartimeu, filho de Timeu, era um personagem decaído de uma situação de grande prosperidade. E a sua condição de miséria devia ser universalmente conhecida e de domínio público. Enquanto ele não era apenas um cego, mas um mendigo que estava sentado na beira da estrada. Por essa razão, o evangelista Marcos não quis recordar só a ele, mas também o fato de ser o filho de Timeu. Vamos ver a cena que acontece? Veja. Versículo 47. Todos juntos. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar. Grita, igreja. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nós sempre começamos a missa gritando isso. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Todas as vezes que começamos a Santa Missa, nós gritamos o grito de Bartimeu. Senhor, tem piedade de mim. Cristo, tem piedade de mim. Não é bonito isso? Nosso encontro com o Senhor é sempre um encontro de uma consciência da grandeza dele e da necessidade que nós temos da piedade de Deus. Que ele olhe para a nossa pequenez. Kyrie eleison, Christe eleison. Ele começa a gritar. Ele ouviu dizer que era Jesus. Provavelmente ele lá, naquele ponto de mendicância, muita gente o ajudava, cuidava dele, trazia água, esmola. Os peregrinos que vinham para Jerusalém todos os anos falavam, tadinho, esse lanche aqui eu vou dar para aquele cego. A família dele já teve um alto padrão. Levantava acampamento e falava, esse resto desse carneiro assado, vamos levar porque esse moço já teve um padrão de vida alto, coitado. Vamos levar uma comida melhor para ele. Então, tinha uma relação muito forte. E eles se ocupam, inclusive, quando escutam o alvoroço da multidão que vem, seguramente o ceguinho pergunta, que barulho é esse? E eles contam, é o Nazareno, Jesus, o Nazareno que tem vindo com seus apóstolos e uma numerosa multidão o segue. E ele pergunta, quem é esse Nazareno? E eles devem ter contado, ixa, é um homem de fama enorme lá na Galileia, faz milagres, curou o leproso, curou o cego, ressuscitou mortos, multiplicou pães, realizou pescaria milagrosa. E ele pensa, não vou nunca perder a oportunidade. É agora a minha hora. É o meu momento, é esse. No caminho onde eu sou um mendigo sentado, cego, passa alguém que compensa que eu grite por ele. Algo que eu nunca pude gritar por ninguém que já passou por esse caminho.
Isso é tão forte, minha gente. Por esse eu gritarei um grito que eu nunca gritei por ninguém. Ninguém dos passantes desse caminho mereceu que eu elevasse a voz, o tom de minhas expectativas, como eu farei por esse que agora passa. E ele eleva o tom e grita. Só que o clima não é tranquilo para o ceguinho, não. Vamos ver? Muitos o repreendiam para que se calasse. Quem é que contou para o cego que Jesus estava vindo? O texto parece sugerir que é o mesmo grupo que manda ele se calar. Quem são esses? Pasmemo-nos, a igreja. É apavorador falar isso, mas a igreja, os apóstolos. Se nas suas angústias você clama pelo Senhor e a igreja te manda calar a boca, isso pode acontecer. Seu pai, sua mãe, para de reclamar, para de falar isso. O padre, para de falar desse assunto de novo. A igreja fala, rapaz, está passando uma procissão tão bonita, Jesus, o cortejo tão bonito, você está atrapalhando com essa gritaria sua, tem piedade de mim. Você acha, ele que está indo para Jerusalém, nós estamos seguindo a ele 3 anos, Pedro, Tiago, João, ele vai dar para nós os primeiros cargos, quando ele ocupar o trono lá, em Jerusalém. Cala a boca, não perturba a nossa marcha triunfante. Cala a boca, cego. Não perturba, já te demos a esmola. Fica na sua. Às vezes, os que falam de Jesus para você, fala também para você ficar na sua. E diz, já te ajudei. Tenho dito para você umas palavras tão bonitas, mas você não escuta. Fique na sua. Você nasceu para isso aí. Que na ideia dos judeus que caminhavam para Jerusalém, a cegueira era um castigo porque pecou, ou o pai ou a mãe, ou era uma maldição. Então, você não poderia nunca ajudar o cego, senão dar-lhe esmola e de longe. Porque se você estivesse caminhando para Jerusalém, o cego tivesse, e você encostasse a mão no manto dele, você não poderia entrar em Jerusalém. Porque você contaminou com o pecado dele e a praga que estava sobre ele. Aí, muitos o repreendiam. Mas, o que acontece? Leia. Mas ele gritava mais ainda. Brada, igreja. Filho de Davi, tem piedade de mim. Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Mas o cego ainda está no mesmo nível de expectativa da multidão. Chama Jesus com um título messiânico de um Messias, político e de um líder terreno. Filho de Davi significa a descendência dos ocupantes do trono de Israel. Ainda o cego, empolgado, entusiasmado, mas ele ainda está no nível da realidade, no horizonte da história. O horizonte das coisas daqui. Nós, quando passamos por necessidades e provações, não tem nada no mundo que faz a gente levantar os olhos para as coisas do céu. A gente vai sendo puxado para as coisas daqui. Mas olha o que acontece. Ele gritava mais ainda, filhos de Davi, tem piedade de mim. E aí, versículo 49. 49. Brada.
Então Jesus parou e disse: chamai-o. Chamai-o. Pensa o seu grito parando a procissão. Pensa o seu grito no meio daquele barulho enorme. E ainda junto àquele barulho enorme da multidão, junta o seu grito e junta ainda o barulho da igreja e dos amigos próximos a Jesus que fala: não perturba, ceguinho, fica na sua, cala a boca. Mas o grito dele chega, eclesiástico. A prece dos humildes atravessa as nuvens, não é? A nuvem de poeira, a nuvem de multidão, a prece dos humildes atravessa as nuvens. Não obstante o ruído, o barulho do mundo, a prece para Jesus. Jesus parou e disse: chamai-o. Veja como é que a igreja reage agora. Leia. Eles o chamaram e disseram: brada igreja. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Olha a diferença quando a igreja age por conta própria, ela dá esmola para o pobre e manda ele calar a boca e ficar na dele. Quando a igreja age por conta do comando de Jesus, ela dá esmola ao pobre, mas leva ao pobre o chamado para que ele vá até Jesus. Tem diferença? Tem diferença? Quando a igreja faz as coisas por conta dela, ela fica também no horizonte das coisas daqui. Ela dá a cesta básica para o pobre, e o pobre fica 30 anos ganhando a cesta básica da igreja, mas ele não deixa de ser um pedidor de esmola da igreja. Não é? A igreja que dá esmola precisa dar Cristo. A igreja que dá esmola precisa dar Cristo. E um dos grandes erros que nós, da igreja, cometemos muitas vezes é lutar para que apenas as pessoas tenham a esmola. O Renda Cidadã, o Bolsa Família, o isso, ficar na esmola. Montar um sistema de governo que dê esmola. Fique na sua. A igreja precisa elevar com o pobre o tom do grito. A igreja precisa ser companheira do pobre para clamar com o pobre por uma experiência de Deus que tire os pobres e uma sociedade que gera pobreza seja liberta da indústria da pobreza. A igreja agora que obedece Jesus, ela tem um outro tom. Ao invés de calar o pobre, ela clama ao pobre. Como o pobre clamou a Deus, ela diz ao pobre: coragem, levanta-te, Jesus te chama, sai dessa. Sai dessa. Todo mundo que vai para Jerusalém te dá esmola, te ajuda, mas te ajuda a ficar no que você está. A igreja é obrigada a te convidar a sair dessa condição de beira do caminho, de cego, de mendigo, de fora da dinâmica da vida do caminho. E é fantástico o que acontece agora. Vamos ver? Agora acontece exatamente a conversão do cego e a nossa. Vamos ver? O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Para lá. Irmã, irmão, para que servia o manto? Para cobrir o corpo. Crianças, vou sentar aqui para fazer uma extravagância. O manto servia para cobrir o corpo e para pedir esmola. Porque a pessoa tinha que jogar. Ele é cego. A visão dele é pelo tato.
a pancada da moeda, da esmola que caía no seu manto, ele sentia e passava a mão. Porque tinha que jogar a esmola. O manto é uma área maior, um território maior onde a esmola cai, porque você não podia dar a esmola e encostar nele. Senão você não entraria em Jerusalém e não poderia entrar no templo para a festa da Páscoa. Então, o manto é a ferramenta de trabalho. O livro do Deuteronômio, capítulo 24, capítulo 24, versículo 13, diz que se um pobre tem um manto e você toma-lhe o manto, que você não fique com o manto do pobre até a hora que o sol se põe. É o único bem inalienável que a Bíblia garante. Se um pobre te deve e você vai cobrar dele, e você toma o manto para ele pagar a dívida, antes do sol se pôr, você tem que devolver para o pobre. Então, é o único bem inalienável, intransferível, que não pode ser pego para pagar dívida nenhuma. Quando o cego joga o manto fora, dá um pulo e vai até Jesus, ele é o contrário daquele homem rico de domingo atrasado, lembra? Que Jesus falou, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E ele foi embora triste e abatido. Se lembra? Esse aqui joga fora o resto do que tem, o único que tem, o manto. Fica livre de tudo que impõe a ele a condição de escravo, de uma condição de mendicante, de cego, de beira do caminho. A pergunta mais desconfortável que o Evangelho faz para mim e para você hoje. Todos nós, em alguma medida, temos comportamentos de mendigo. Mendigo afetivo, mendigo emocional, não somos? Psicoemocionalmente mendigos, todos nós. Em alguma coisa a gente é mendigo. A pergunta desconfortável do Evangelho hoje é, em tudo aquilo que você se tornou uma mendiga, um mendigo, você hoje tem coragem de jogar o seu manto fora para ir até Jesus? Você hoje tem coragem de também dar um pulo e ir até Jesus? Você hoje também tem coragem de romper com tudo que impõe para você uma condição de mendiga, de mendigo, e dizer, a partir de agora não fico mais nessa. Eu rompo com isso que estabeleceu sobre mim uma condição que todo mundo passa e eu fico. A partir de agora, de hoje, desse momento, eu vou avançar. O caminho é também meu. Vamos ver? Foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, brada igreja. O que queres que eu te faça? Irmã, irmão, permita que Jesus faça essa pergunta para você hoje. Seja você hoje a escutar o Senhor dirigir a você essa pergunta. O que queres que eu te faça? Em qual situação espiritual, moral, psicológica, afetiva, material, qual é a condição de cego, mendigo e sentado à beira do caminho que você está? Permita que Jesus te pergunte hoje, o que queres que eu te faça? De qual situação de mendicância, de beira de caminho você quer que eu tire você hoje, agora? Permita. Agora, na resposta do cego, vem a passagem da expectativa de um Messias terreno que dá cesta básica para alguém que dá um sentido elevado para a vida. Vamos ver? O cego respondeu, brada. Mestre, que eu veja. Mestre, é a mesma expressão que Maria Madalena usa na porta do túmulo, domingo de madrugada da ressurreição. Rabuni.
Rabuni, que eu veja. Rabuni, dá-me o horizonte da fé, dá-me um caminho, dá-me um horizonte de um avanço na minha vida. Mestre, tira-me dessa grade que o mundo, que a sociedade, que a minha história, que a cultura, que a religião impõe diante de mim. Rabuni, mestre, dá-me o horizonte da fé. Veja, 52, o versículo. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Curioso que para aquele homem que tinha tudo, era muito rico, Jesus falou: vai, vende tudo e vem. Esse que jogou fora tudo que ele tinha, até o manto, Jesus fala: vai, porque está livre. Bonito, né? Vai, tua fé te curou. Jesus diz para ele: rapaz, o que transforma a sua vida é essa centelhazinha de luz, de esperança que tem dentro de você. Guie sua vida por essa reservinha de luz que você tem. Vai, é por aí, vai, sai dessa. Sai dessa. No processo terapêutico, muitas pessoas psicoemocionalmente desequilibradas, machucadas e feridas, a coisa mais difícil é quando o padre propõe a ela: deixe o que te faz sofrer parar de determinar a sua vida. Pare de permitir que os traumas, que as mágoas, as perdas, as frustrações, os ressentimentos dirijam a sua vida, suas emoções, seus sentimentos. Rompa com isso. É a coisa mais difícil, é convencer a pessoa de deixar para trás as causas do sofrimento dela. Geralmente ela quer encontrar em você alguém que põe a mão, um pano quente e diz: você tem toda a razão de ser magoado desse tanto, ferido desse tanto, ressentido desse tanto. Seu pai foi mal com você mesmo, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa. A pessoa quer que você trate-a como uma coitadinha, um coitadinho. Quando você diz a ela: rompa com isso, independente do que fizeram com você, pegue a centelha de luz e de esperança que tem em você e guie a sua vida. O padre Abraão, esse padre da Guiné-Bissau que está aqui em casa, eu o levei para ver o monumento das 3 raças na Praça Cívica. Ele ficou chocado, porque eles repetem o tempo inteiro lá na Guiné-Bissau que eles estão sofridos daquele jeito porque os brancos portugueses foram lá e oprimiram, exploraram, e eles são os coitadinhos, e a gente tem que ir lá dar dinheiro para eles, dar coisa. E eu falo: padre, nós não vamos ficar levando coisa para vocês. Nós também somos fruto de invasão, de escravidão, mas nós juntamos negro, índio e branco e construímos uma nação. Não é? Pega a sua história com o que tem e constrói a partir disso. Não fique nesse olhar de vítima e passando a sacolinha e querendo que todo mundo dê dinheiro, não. Reage, padre. Eu tenho dito isso para ele todos os dias. Padre, reage. Sai dessa de vítima. Vocês têm na África todas as condições de criar um mundo belíssimo com os brancos, com os negros, com os chineses que estão chegando, com a Índia, com tudo. Sai dessa. Jesus também fala para mim e para você: vai, sua fé te curou. Irmã, irmão, seja qual for a ferida que você tem hoje, na alma, no espírito, no coração, no corpo, não saia desse encontro com Jesus hoje sem experimentar a cura que a sua fé te possibilita. Amém? De verdade,
De verdade. Vocês que são pais e mães, sabem o tanto que é difícil falar isso para filho, né? Você fala isso para filho anos e anos e anos e o bichinho não assimila. Ele quer que você trate como coitadinho. De novo, enfia a mão no bolso e dê para ele. Dê de novo. Para que ele continue sendo mendigo do seu afeto, para não precisar derramar suor. E você diz, vou te ajudar, mas vou te ajudar. Pega esse manto, joga fora, bora, vai trabalhar. Olha, ser curado por Jesus supõe uma coragem de ruptura com as realidades que impuseram sobre você uma condição de cego, mendigo, de beira do caminho. Termina o texto do Evangelho, leia comigo. Agora vem a mágica. Crianças, no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O sinal de que ele está curado é, ele seguia Jesus Pelo caminho. Esse é o sinal. Se você quer saber se você está curado, é se você segue Jesus pelo caminho. Se no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos, na sua batalha, você está seguindo Jesus. Esse é o sinal da cura. Não é se você está na igreja, necessariamente. Porque os apóstolos seguiam Jesus, mas mandavam o cego calar a boca. Até dava esmola para o cego, mas cala a boca, fica na sua. Está atrapalhando a reza. Eu sei que esse texto tem implicações na minha vida, que essa semana essa palavra sacudiu muito. Vem comigo no Salmo para terminar. Essa semana eu fui tomado, meditando esse evangelho, eu fui tomado por essa frase da segunda estrofe do Salmo 125. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sabe o que isso significa? O que os pagãos, os que não acreditam em nada, os das religiões mais malucas, falam de você? O que os ateus, os pagãos, os das religiões mais doidas falam de você? Convivendo com você, eles dizem: maravilhas fez com você o Senhor. Ou diz: você fala tanto desse Deus seu, mas eu não vejo sinal nenhum de nada. Noutra, a pergunta mais dura é: o que os pagãos e os ateus falam da sua relação com Deus? Eles testemunham: olha, você é alguém que o Senhor realmente fez maravilha com você? Ou você é aquela pessoa que fala? Eles dizem: prefiro continuar ateu, sinto mais paz sendo ateu do que esse discurso seu da sua fé e da sua religião. Uma pergunta talvez mais dura: o que os seus, entre aspas, inimigos falam de você com Deus? Eles dizem: maravilhas o Senhor fez com você? Ou diz: como é que você fala de Deus, mas você se comporta como... Não vou nem completar a frase. Irmã, irmão, Jesus está subindo para Jerusalém e vai morrer na cruz. O cego foi curado da cegueira, foi liberto da condição de mendigo, saiu da beira da estrada para seguir um camarada que vai morrer na cruz. E provavelmente esse cego
depois que Jesus morreu na cruz, foi alguém tão apaixonado por Jesus que até morreu também decapitado, queimado numa fogueira, jogado entre os leões, provavelmente, seguramente. Depois que você experimenta o doce amor de Jesus, você dá muito pouca conta para você mesmo. Você considera a experiência desse amor algo tão forte, tão absolutamente decisivo na sua vida, que aquilo que para você era o mais importante se torna irrisório. Autoestima, reconhecimento, elogio, fama, prestígio, poder, dinheiro, isso para você se torna lixo. Paulo diz, por causa dele eu perdi tudo e considero tudo como esterco. Como esterco. Paulo diz, por causa dele eu perdi tudo e considero tudo como esterco. Meninas e meninos, é o mesmo que dizer, considero tudo como fezes. Título, honra, prestígio, privilégio, poder. Inclinemos a nossa cabeça, feche os olhos, fale para Jesus que você precisa hoje. Que você precisa hoje também de cura, que você precisa de libertação daquilo que te fere, daquilo que te machuca, daquilo que te oprime, daquilo que te faz mendigo, escravo das condições, dos rótulos, dos padrões, das expectativas do mundo. Fale para Jesus, Senhor, passando pelo meu caminho, eu quero te seguir, eu quero sair dessa, eu quero ser curado. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito. Ergue-me, Senhor, Canta, igreja. com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Ergue-me, Senhor. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. De pé, para te adorar, Para te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor
Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Recebe de Jesus a cura da cegueira, da dificuldade de enxergar aquilo que as pessoas têm falado para você. Você tem que ver isso na sua vida e você não quer ver. Todo mundo te recomenda, abre os olhos, e você não abre. Para tantos campos da sua vida, afetiva, emocional, familiar, espiritual, profissional, moral, ética. Peça a Jesus para curar você. Acolha a cura de Jesus. De tudo aquilo que você não tem dado conta de enxergar, de enfrentar. Peça a Jesus e acolha a cura de Jesus para tudo que transformou você numa mendiga, num mendigo na beira do caminho. Peça a cura, acolha a cura. Reze comigo, Jesus. Jesus, Pelo poder do seu sangue, pelo poder do seu sangue, do seu espírito, do seu espírito, da sua morte, da sua morte, da sua ressurreição. da sua ressurreição. Eu proclamo hoje Eu proclamo hoje a minha fé a minha fé no Senhor, no Senhor, no seu nome, no seu nome, no seu poder. no seu poder. A minha fé A minha fé no Senhor No Senhor, me cura. me cura. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça e comece a agradecer a Jesus por todas as curas. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, te adoramos, te proclamamos o nosso remédio, a nossa salvação, a nossa cura. Nós te proclamamos, o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Nós te proclamamos, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Agradeça a Jesus, louve a Jesus pelo caminho da fé, pela igreja que te conduz a Jesus. Obrigado, Senhor. Para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Bradando numa só voz, professemos a nossa fé.